Olá a todos, sejam bem-vindos. Esse é nosso podcast do nosso sexto encontro de geopolítica. Fizemos já um podcast no ano passado sobre esse tema, né, sobre esse encontro. Esse, então, seria o nosso segundo podcast, mais o sexto sobre o nosso encontro de geopolítica. Eu tenho dois convidados aqui maravilhosos. Tenho a nossa Maria Júlia e o Rodrigo. Vou apresentar primeiro o Rodrigo, não vou começar pelas damas, tá? Mas desculpa, tá? Vou começar primeiro pelo Rodrigo. O Rodrigo é nosso professor lá do Botuca, né, Rodrigo? Seja bem-vindo, viu? Obrigado, agradeço, Os colégios Camila. irmãos, vocês sabem, os colégios irmãos, né? Convidei o Rodrigo pra gente começar a fazer uma colaboração mais frequente entre os dois colégios, né? Eu acho bacana que os dois colégios comecem a conversar cada vez mais. E já que a gente tem um professor novo, né, Rodrigo? Nada como uma pessoa nova para trabalhar, né? Porque eu já tô mais velhinha, mas você... Não, mais mas a novinho. gente mistura as diversas experiências, diversas Sim, vai somando, né? expectativas. Agradeço muito, Camila, por esse convite. Eu acho que é um momento para a gente estreitar, de fato, as relações e a gente discutir temas que são contemporâneos, que ajudam os nossos estudantes a entenderem criticamente a realidade. Eu acho que é uma oportunidade muito boa e cumprimento também a minha parceira aqui, a Maju, que você já vai apresentar para a gente. Sim, a Maju, gente, ela já foi professora aqui do Cotil, ficou alguns anos aqui com a gente, era minha parceira, maravilhosa. Quero agradecer também, não estar aqui presente, mas a Suzy, tá? A Suzy também é nossa professora de geografia, ela dá aula mais no noturno esse ano, mas ela é maravilhosa, ela não está presente com a gente aqui, mas ela também ajudou a organizar tudo isso, tá? A Maju foi a nossa professora maravilhosa, pena que vocês não tiveram aula com ela também, tá? E agradeço demais a presença de vocês dois, tá bom? Eu vou fazer uma breve apresentação aqui, primeiro do Rodrigo. O Rodrigo, ele é professor de Geografia do Colégio Técnico de Campinas, como eu falei, né, do Cotuca. É formado pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Mestre e doutor em Geografia pela Universidade de Brasília, desculpa, falei errado. Graduado em Geografia pela Universidade Estadual de Goiás. Faz parte do grupo de pesquisa e ensino, aprendizagem, informação e professor de em geografia, e do grupo de estudos, pesquisas e práticas de ensino em educação profissional técnica de nível médio. E esse último você está convidadíssima para participar, para a gente fortalecer também a pesquisa entre os colégios. Já está aceito. Bom, a nossa Maju, gente, ela é doutoranda em Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp, pesquisadora do LaPlane. LaPlane, que nome chique, né? Laboratório de Políticas e Planejamento Educacional, mestre em Geografia Urbana pela FEFELESH, na USP, geógrafo e pedagoga pela Unicamp, possui experiências em estudos feministas e discussões de gênero em diferentes escalas, e em especial nas políticas públicas e nos debates sobre a pobreza multidimensional. Além disso, tem uma trajetória importante como professora de geografia no ensino básico, sendo entusiasta das iniciativas relativas ao ensino popular e à defesa do direito à educação. Atualmente integra a comissão assessora do Observatório dos Direitos Humanos da Unicamp, gestão 2024-2026. Gente, é um prazer estar com vocês aqui, estou muito feliz. Acho que é uma oportunidade excelente da gente poder realizar uma série de trocas, conhecimentos, estreitar parcerias. Estou muito contente. Bom filho a casa torna. Já foi aluna, inclusive, Já aqui, fui tá, aluna, gente? Ela já foi aluna aqui do Cotil também. A Maju então... já deu ideia para a gente fazer vários encontros, né? Sim, Ampliar eu a sou quantidade desses. Isso é muito bom. Não, e é gostoso trabalhar com pessoas assim, né? Que a gente vai conversando e aí vai tendo ideias e as coisas vão acontecendo, é muito bacana. Muito legal. Gente, agradeço de novo. Obrigada, E vamos gente. entrar no tema. Esse ano que não falta é tema para a gente discutir, né? A gente teve até uma dificuldade de fazer um pouquinho o roteiro, porque eram muitas coisas para serem discutidas. A gente fez aqui um recorte, eu vou ler para vocês uma falazinha aqui nossa. Esse mundo contemporâneo que a gente vive, a gente está apresentando, a gente está vivenciando uma grave crise civilizatória com repercussões geopolíticas e ambientais. O sistema de cooperação internacional construído no pós-Segunda Guerra Mundial não consegue mais manter uma coesão mínima entre as nações, as disputas de interesses e o encontro de consenso entre grandes potências parecem ser irremediáveis, e os princípios básicos de direito internacional, como a não intervenção, proibição do uso ou ameaça de força, soluções pacíficas de controvérsia e autodeterminação dos povos, não são mais respeitados. Assim também como crimes de guerras e genocídios são transmitidos em tempo real sem nenhuma grande intervenção ou reação verdadeira das comunidades internacionais. Para além disso, os sistemas naturais, eles parecem viver um permanente colapso, mas sem nenhuma ação cooperativa efetiva em nível mundial.
Logo, Maju, a nossa primeira pergunta, ela é mais uma provocação do que qualquer outra coisa, tá? Eu queria saber de você. Você acha que nós estamos na iminência de uma terceira guerra mundial? E como esse contexto pode desvelar uma reconfiguração da ordem mundial? Pergunta fácil, tá? A gente Não, começa super fácil, simples. básico, Super tranquila. Não, e pra o gente nosso iniciar. aluno, logo de cara, né, vai pensar, bem na minha vez, existe uma Pois crise sim. civilizatória, Tudo isso, tudo né? isso. É. Mas calma aí, estudante, que nem tudo está perdido. É. Maju vai conversar um pouco com a gente vai desvelar esse problema que está adiante. Eu acho, gente, que na realidade todos os anos a gente tem essa mesma angústia, né? Todos os anos a gente sempre pensa que estamos na iminência de algo, que algo no futuro vai acontecer, mas eu acho que com essa pergunta, que eu acho muito complexa também para a gente poder discutir, o que é mais importante para nós enquanto ciências humanas é entender que a gente tem as ferramentas para compreender o presente. E eu acho que essa é a contribuição mais significativa que a gente pode ter para compreender realmente tanto a origem, mas a dinâmica desses conflitos contemporâneos, sem uma previsibilidade de futuro, porque eu acho que da forma como as coisas vêm acontecendo, né, não só nesse ano, no ano anterior, nos últimos anos, a gente vê uma grande reconfiguração do sistema internacional e que vai demonstrando para a gente que a gente está no ápice do que seria uma crise. Crise no sentido de estamos a ponto de uma ruptura, uma mudança mais brusca, uma mudança mais efetiva. Então, talvez a minha resposta aqui fosse num entendimento histórico e contemporâneo dessa evolução dessa crise, dessa evolução dessas contradições, dessas rupturas, dessas transformações, para que o que venha daqui para frente seja algo que a gente não consegue prever, mas completamente diferente do que a gente teve até agora. Eu acho que isso que é importante para a gente ter como norte, assim, para a discussão, sabe? E o David Harvey, ele comenta que a crise é uma oportunidade de reinvenção, né? O capitalismo, ele se reestrutura a partir dessas oportunidades. Então, nem tudo está perdido. Eu achei perfeito que você comentou sobre as ciências humanas ser uma lente crítica que nos ajuda, de fato, a desvelar esses fatos. E a gente, não é o tema central aqui do nosso debate, mas cabe ressaltar que desde a reforma do ensino médio a gente teve perdas significativas na carga horária dessas disciplinas. Exatamente. É muito complexo, porque como você falou, eu acho que em momentos em que a gente está em iminência de uma crise, a gente tem a oportunidade de uma transformação. E essa transformação, ela também parte de uma mobilização social, de uma construção de consciência, de um pensamento, de um posicionamento crítico. E aí, nesse sentido, quando a gente fala de direito à educação, de todo um processo, né, de formação do cidadão, as ciências humanas, elas são absolutamente necessárias, justamente para poder contribuir com esse senso. E aí, contribuir, né, com o que o Paulo Freire fala para a gente, né? A gente precisa ser e estar com o mundo. A gente não é um mero observador, porque a gente acaba não sendo, a gente não deve ser um objeto que está passível de uma ação, a gente é o agente. Então, é muito importante também que a gente tenha essa discussão dessa necessidade dessa formação crítica, justamente para que com essa formação a gente tenha ferramentas de transformação de um contexto de crise. E aí é uma crise que não é só uma crise geopolítica, propriamente falando aí de conflitos entre estados, entre regiões, entre populações, mas é uma crise ecossistêmica, né? Então, a gente está falando de uma crise climática, a gente está falando de crise ética, a gente está falando de crise geopolítica. Então, as ciências humanas entram como protagonista, né, na produção dessas ferramentas, né? Então, acho que é legal a gente pontuar isso antes da gente continuar a discussão, né? Eu adorei que você comentou sobre o Paulo Freire. Não, é maravilhoso. Quando alguém fala Paulo Freire, o coraçãozinho da gente bate, né? Mas já pensando várias possibilidades a partir desse teórico que é maravilhoso, que é o nosso patrão da educação. E aí a gente tem um contexto que nossos alunos ele tem emergência. Né? Ele quer saber, professor, o que está acontecendo? Né? Quais são os elementos principais e estruturantes que eu tenho que saber, por exemplo, para mim fazer uma boa prova do Enem. Sim. E mais do que isso, para mim ter uma leitura crítica, uma formação cidadã. Sim. Então, como é que a gente faz para desvelar uma questão que é complexa, mas ao mesmo tempo possa ser compreendido pelos nossos alunos? Acho que é o grande desafio. Eu acho que é por isso que eu gosto muito também do pensamento do Paulo, e eu acho que é
é interessante para a gente entender esse complexo, essa completude e essa grande estrutura que a gente acaba sendo inserido socialmente, historicamente, culturalmente. Eu acho que para a gente entender os conflitos internacionais hoje, e aí eu falo aqui não como uma internacionalista ou como uma pessoa de fato especialista em geopolítica, é importante a gente entender o sistema, vamos dizer assim, o sistema mundo em que eles se inserem e como eles foram construídos, porque eles acabam tendo relações constantes entre si, historicamente, que nos ajudam a entender um ao outro. Então, vamos falar aqui do conflito Irã, Israel, Estados Unidos, mas o que está por trás do que a gente está vendo hoje? Quais são as cicatrizes históricas? Quem são os envolvidos? Quais são os movimentos? Quais são os movimentos de tomada, de invasão? Quais são os movimentos geopolíticos que me ajudam a entender esse complexo que a gente vivencia hoje? E até porque, desculpa, Rodrigo, até porque as coisas não acontecem do nada, né? Exato, elas vão sendo exato. costuradas, a gente vai vendo, né? Elas vão dando Exato. sinais até que elas de repente se rompem, né? Exato. Mas você está vendo as coisas acontecendo a partir de um padrão que às vezes até vai se repetindo, né? Até em algum momento eu imagino que a gente vai discutir um pouco sobre isso, mas acho que um exemplo também é a própria figura do Trump, né? Então a gente pensa que ele é uma exceção, vamos dizer assim. Na realidade, ele é um sintoma, porque ele acaba, muitas das ações que a gente vê ele tomando hoje, fazendo hoje com relação à geopolítica, a postura dos Estados Unidos, estavam sendo cavadas desde gestões muito anteriores a ele. E tem né? método, né? É um método, movimento. exatamente. Então, ele talvez seja mais escrachado, que de fato vista a camisa e a gente fale, não, realmente, estamos falando de um fascista, mas a gente tem um histórico de decisões e de ações que são muito longas, que dão respaldo para esse tipo de acontecimento. Não, e que hoje, diferente do que a gente possa imaginar, que é só de um republicano, na verdade, quando você pega o histórico americano, Exatamente. todos eles, sem exceção, fazem guerra. Exatamente. Acho que a grande diferença do Trump, aí não querendo falar bem dele, né? Mas pelo menos ele fala. Ele verbaliza. Eu acho que no caso da exatamente. Venezuela, é muito claro, ó, eu invadi a Venezuela por causa do petróleo. Ele tirou aquele verniz de defesa Sim, da democracia que todos usavam, né? e explicitou algo que estava presente em todos os momentos. E aí, para o nosso aluno entender essa complexidade desses diversos fatores, é importante também que essa leitura do mundo seja acompanhada de uma leitura da palavra. Então, os nossos alunos procurar se informar, ler diversos meios de comunicação, livros, escutar podcasts, escutar especialistas na área, né, que ajuda muito a gente ter uma compreensão mais crítica e mais complexa, mais dinâmica de tudo que está acontecendo. Comentou aí sobre a questão dos presidentes. O Biden, por exemplo, era vice do Obama e esteve envolvido em diversas intervenções, inclusive a intervenção desastrosa da Líbia que levou ao assassinato do Muammar Gaddafi e o esfarelamento do país. Exatamente. Exatamente. Eu não sei se a gente já continua aqui nessa discussão, ou se a gente está uma segurada. Vamos lá, vamos à nossa próxima questão. Eu acho assim, não tem como falar do que está acontecendo no Irã, essa guerra toda, sem falar do Estado de Israel. O Estado de Israel, ele acho que talvez o grande antagonista ali do Oriente Médio, desde o seu processo de criação. E aí a gente queria saber de você, Maju, desse processo, né? O que você acha, como a criação do Estado de Israel, ela é problemática desde o seu início. Gente, quem eu tive a oportunidade de ter como estudante nessa minha trajetória sabe que provavelmente nesses momentos de discussão, quando a gente abordava Israel e Palestina, eram os momentos que eu ficava mais nervosa e mais exaltada nas aulas. Imagino. Acho que é o assunto que eu mais me atravessa quando a gente pensa em geopolítica global. Eu acho que também é um assunto extremamente complexo e que vale muito a reflexão. Obviamente, a gente precisa dar nome às coisas, né? Então, o que acontece hoje com relação à Palestina, especialmente, a gente fala de genocídio, né? Então, é um massacre, é um genocídio, é um processo colonizador que vem acontecendo, avançando sobre a população palestina. E a complexidade do conflito ela é muito anterior à Segunda Guerra. Eu acho que isso também é muito interessante da gente falar. Porque o movimento sionista, e aí acho que é legal também definir um pouquinho, né? A gente precisa também diferenciar, porque muitas vezes a gente vê uma resposta, né? Uma crítica ao Estado de Israel, você acaba sendo necessariamente um antissemita, e não é isso, né? Quando a gente fala antissemita, a gente está falando de uma ação extremamente perigosa, de perseguição, de preconceito, né? E que a gente sabe que tivemos uma série de cicatrizes que eclodiram aí na Segunda Guerra Mundial
E a gente sabe de toda a história extremamente triste com relação a isso. Quando a gente fala de movimento sionista, é um movimento que vai estar atrelando, né, a criação do que seria um Estado judeu, mas muito anterior ao que foi o movimento da pós-Segunda Guerra. É um movimento que ganha muita força na Europa durante o século XIX, ele consegue ganhar uma relevância internacional, e o Reino Unido também acaba incentivando bastante o movimento sionista que vem ocorrendo. E aí também, né, a gente sabe que historicamente os judeus na Europa também não tiveram uma trajetória muito fácil, né? Então as perseguições já ocorriam e esse movimento também acabava sendo uma espécie de resposta a tudo isso. No final do século XIX, né, a gente já entrando no século XX, a gente já começa a ter uma série de acordos sendo tomados sobre a região ali da Palestina, mediados pelo Reino Unido. Então, a gente está falando ali do que seria uma zona já dominada pelo Reino Unido, que está à mercê dos interesses do Reino Unido, e que ali já começa a ter essa discussão para a implementação do Estado de Israel sobre essa população. Então, Reino Unido diz que vai ali fazer um acordo com a população palestina para, de fato, trazer uma independência para aquele território, e, na prática, o acordo foi fechado com outras populações, com outros estados, e aí isso acaba sendo um motor muito importante para, de fato, a gente ter o martelo sendo batido pós-Segunda Guerra para, de fato, a criação do Estado de Israel. Então, pós-Segunda Guerra, logicamente, a gente tem esse clamor muito importante com relação à dignidade, né, das pessoas, especialmente dos judeus. E o Estado de Israel, desde o começo, gente, é complexo, né? Não respeitou os tratados, não respeitou os acordos. É Né? isso Desde que o eu queria início, te né? perguntar, Maju. Então, a gente vê um longo processo, uma inanição das grandes potências, a Grã-Bretanha ou a França, né, também envolvido nesse processo. Então, quando houve o Holocausto e passou, parece que a solução foi rápida para tentar reparar um pouco a demora. Sim. E nesse processo, quais foram... porque foi um processo rápido e, evidentemente, faltou um diálogo com os países ali do Oriente Médio e ainda mais, e não houve um respeito por parte de Israel que foi acordado. Quais que foram os desdobramentos que nós podemos ter aí com a criação do Estado de Israel? O Estado de Israel, a partir do momento que ele é criado, né, como eu falei, ele não respeita os acordos com relação aos limites que são estabelecidos, tanto fora do que seria, né, para além do limite do Estado. Então, já chegando em outros estados-nações, tentando ampliar, a gente vai ter uma série de conflitos sendo eclodidos desde os anos 50, 60, de vai e volta. A gente vai ter algumas potências ali no entorno que não vão estar muito felizes com esse avanço territorial de Israel, e ao mesmo tempo Israel vem começando a interferir nas organizações para dentro do seu próprio Estado, e aí a gente tem o avanço do Estado sionista sobre as regiões que seriam originalmente palestinas. E aí eu acho que também tem essa assimetria, né? Porque Israel, de fato, é um Estado-nação reconhecido internacionalmente e a Palestina não. E aí, mas a proposta original previa a criação de 2 estados. Então, é muito complexo, né? Acho que as propostas, desde quando elas começam a ser estabelecidas, a sensação que fica é que a Palestina, a região da Palestina, ela é encarada como uma região inóspita. Não tem ninguém morando lá. Mais ou menos nesse sentido, na questão de... A ideia de um vazio demográfico para justificar uma ocupação. Exatamente. Eu ia até mencionar, lembrei disso quando a gente estava construindo o roteiro, tem um documentário, mas eu esqueci o nome, infelizmente. Depois eu posso passar para disponibilizar para os estudantes, que é um documentário que vem analisando os livros didáticos que são ofertados nas escolas de Israel. E aí é muito interessante e muito preocupante, porque quando você vê, por exemplo, os mapas da região de Israel e do entorno de Israel, as áreas que são originalmente ocupadas pela população palestina, elas estão em branco. Então, há um dado sobre população, não tem. Há um dado sobre IDH, dados demográficos básicos. Os mapas não representam isso. Então, quando você pensa, por exemplo, num processo de formação, que a gente falou aqui, um processo de formação cidadã, se aquela criança, aquele adolescente tem contato com uma informação de que ali demonstra que não tem nada, é um vazio demográfico, é uma área a ser ocupada, não tem ninguém morando lá, então isso vai ajudando a se criar um discurso legitimador, de fato, de
invasão de Israel. E é um apagamento, né? Currículo é Exatamente. território de disputa, já dizia o Arroio. Então, se eu não Exatamente. reconheço, é a mesma coisa dos movimentos, as populações vulneráveis, né? Exatamente. Aqui no Brasil também a gente teve muito isso. Então, por exemplo, na época da ditadura militar, pensando historicamente, obviamente a gente pode dar 1 bilhão de exemplos aqui, mas a gente tinha muito o avanço, né, o discurso de avanço para selva inóspita, para a área amazônica, que era uma área muito perigosa, mas que ali, se o progresso avançasse, se a barreira, a fronteira verde fosse rompida, aí de fato a gente teria um progresso acontecendo, ignorando todas as populações que ali residem, todas as organizações sociais, toda a organização ecossistêmica mesmo ali, em favor de um projeto de Estado, em favor de um projeto colonizador. Então, não é uma novidade, vamos dizer assim. Maju, você tocou numa palavra que eu acho bem interessante, que é sobre dignidade humana. Sim. E a gente vem, então, desde esse processo de construção do Estado de Israel, um desrespeito à dignidade humana dos palestinos. Uhum. Por exemplo, a gente teve um movimento que é pouco lembrado, mas que ajuda, por exemplo, a explicar os conflitos que nós temos hoje entre palestinos e israelenses, é o Nakba, né? Que é a grande tragédia. Teria como você comentar um pouco para a gente sobre? Bom, eu acho que esse processo da Nakba, ele é extremamente traumático. Eu não me lembro os números com relação à quantidade de refugiados, mas eram números muito altos. Eu vou falar aqui, eu acho que em torno de 300 mil, mas eu acho que eu posso estar erradíssimo. Eu também acho que é um pouquinho mais. Não temos números precisos, porque é projeto, inclusive, do Estado de Israel, que esses números eles não sejam divulgados de fato, contabilizados. Exatamente, mas a gente vai ter uma expulsão em massa da população palestina, né? E essa população não tem direito de retorno. Então, essa população hoje, que acabou se espalhando por diferentes estados, não tem a oportunidade de retornar ao seu próprio território, porque não são cidadãos israelenses, de fato, e eles não têm esse direito garantido. E esse direito faz parte dos direitos que envolvem a dignidade humana. Então, só nesse sentido da gente pensar uma pessoa que foi expulsa, que não tem direito de retorno, a gente já vê uma ruptura com relação a isso, e todos os outros que a gente pode elencar aqui. Desculpa. Não, peço desculpas. O que eu ia dizer, quando você fala do Nakba, uma parcela da população foi, por exemplo, para o sul do Líbano, que é uma área agora que está sendo ocupada por Israel. E eu acho que é muito interessante, muito marcante como Israel ele é ótimo em narrativas. Excelente. Porque ele cria essa narrativa de que é contra a minha existência. Eu preciso exterminar essa população porque é um risco à minha existência. Sendo que, na verdade, você está falando de um país que não assina nenhum tratado, o tratado de não proliferação das armas, o tratado de não ter armas de destruição em massa. E os que assina, ele descumpre, que até hoje... Exatamente, quando assina também, né? Então é impressionante como a gente falar de um país... Ele segue o pai, né? Que é os Estados Unidos, que é os ataques preventivos. Uhum. E é impressionante como desde a sua formação você tem um país que é agressor, que a forma como ele constrói o seu território já é errada, porque ele é dado um território e ele já imediatamente praticamente já expande e expulsa uma população e depois, consecutivamente, ele faz uma série de ações contra os direitos humanos, contra populações. É incrível como eles constroem essa narrativa de senão eu não vou existir mais e continuam, eles que e vai construindo no lugar uma série de assentamentos. Sim, na Cisjordânia, por exemplo. Exato, eu queria chegar nesse ponto. E que a gente tem a inanição do direito internacional. E aí, Maju, eu já vou passar a palavra para você. E como que todo esse conjunto de fatores, especialmente relacionado a essa retirada de dignidade do povo palestino, vem causando mal-estar entre os vizinhos? Porque a gente tem os palestinos que são árabes, né, e são muçulmanos. E a gente tem uma maioria ali que é muçulmana, a gente tem árabes, tem persas, tem outras etnias. Sim. Como que isso vem mobilizando, vem inflamando o Oriente Médio? Como que esse fator ajuda a explicar, por exemplo, as tensões que a gente tem hoje? Eu acho que, na realidade, existem dois protagonistas no Oriente Médio, que são os países... Ai, meu Deus, esqueci a palavra.
que desestabilizadores, perdão. Um é Israel, o outro é os Estados Unidos. E eles sempre andam juntos. Então, eu acho que Israel desestabiliza desde o momento da sua criação. E aí desestabiliza justamente por conta dessa postura muito violenta e colonizatória com relação à extensão das suas fronteiras, ao controle dos recursos naturais. Eu acho que isso também é muito importante da gente falar. Então, a gente tem um fortíssimo controle hídrico, por exemplo, com relação às áreas que Israel vai tomando historicamente e continua, né, ocupando quando a gente fala da região da Cisjordânia e tudo mais. E eu acho que esse é um fator a mais com relação a essa mobilização internacional. Eu acho que daí não é só a questão do genocídio em Gaza, é algo que vem numa crescente de preocupação internacional como um todo. Então, a gente vem acompanhando, né, uma série de ações, de discussões que vem aparecendo, por exemplo, no Conselho de Segurança da ONU ou na Assembleia Geral da ONU, especialmente, né? Apesar dos vetos, apesar de toda a problemática, né, que a gente tem com relação a isso, é um elemento desestabilizador, mas ao mesmo tempo é um pouco frustrante. Pelo menos aí falando pessoalmente, quando a gente tem uma situação tão urgente e esse apagamento, esse silenciamento, eu acho que é um fator, sim, que conta muito, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a mobilização de fato que deveria estar sendo tomada internacionalmente para romper essa situação, para extinguir essa situação de fato, ela não vem acontecendo de forma tão eficiente. Porque aí também são vários outros interesses, que vão estar atrelados para além desse próprio processo do genocídio. Então, quando a gente fala dessas ações geopolíticas, a gente tem uma série de dependências e de relações que também vão estar sendo arquitetadas com Israel. E aí, o quanto que isso também não vai impactar, por exemplo, numa postura um pouco mais firme. A gente vem acompanhando posturas mais firmes sendo tomadas, falas mais firmes sendo tomadas. Mas é muito complexo e justamente também por como que Israel acaba sendo muito apoiado pelos Estados Unidos dentro dessas decisões internacionais. E aí fica um pouco mais como complexo, essas né? exceções, né, elas vão criando buracos ali no direito internacional e vai Sim. desconstruindo toda aquela ideia que inclusive os Estados Unidos ajudou a construir no pós-guerra, né, de você ter um sistema de cooperação internacional, da gente ter a figura da ONU, de cada país ter um voto, independente do seu tamanho. Exato. Então, o tanto que isso é perigoso, porque remete também a um contexto pré-Segunda Guerra Mundial. Sim. Onde a Liga das Exato. Nações perdeu justamente esse poder, né, de coordenar uma paz, de uma relativa harmonia mundial. Eu acho que eu ia falar isso em outro momento, mas acho que também é legal a gente abordar. Os Estados Unidos vem fazendo um movimento de criação do que seria o Conselho de Paz por Gaza. Gente, assim, eu acho que já diz muito só esse movimento, né? E aí grandes países, por exemplo, a Argentina, Turquia. apoia, né? Só gente bacana, né? Líderes excelentes. Mas eu acho que o movimento também de criar esse Conselho de Paz pela Palestina é um forte indício de como os Estados Unidos vêm numa crescente de minar cada vez mais a importância conciliatória e decisória da ONU. Então, muito do que a gente vem falando com relação à geopolítica é que, apesar de termos a ONU, né, como um sistema de cooperação, um sistema em que a gente vai ter ali os votos, né, o reconhecimento, etc., né, quando a gente fala da Assembleia Geral, a ONU não conseguiu fazer uma coisa que eu acho que para os Estados Unidos seria essencial que ela tivesse feito, que era barrar o avanço da China no pós-Segunda Guerra. Obviamente, a ONU não fez isso. E eu acho que também muitas das ações que os Estados Unidos vêm tomando, inclusive quando a gente fala na eclosão desses conflitos, que a gente está pensando ali, por exemplo, o apoio a Israel ali na região onde está o país é extremamente estratégico, porque é o principal parceiro que os Estados Unidos vai ter para poder tomar suas decisões sobre o Oriente Médio. Então, é muito importante que ele esteja atrelado aos interesses dos Estados Unidos também por isso. Mas, para além disso, a gente está falando de conflitos que vão ser eclodidos por conta de petróleo, gás natural, a gente está falando da matriz energética global também, quando a gente pensa nesses motivadores. E, ao mesmo tempo, né, a China vem crescendo, a China vai aumentando a sua autonomia, a China é talvez o único país que tem uma autonomia para se subsidiar de maneira mais geral, e a ONU está ali
e não está fazendo nada, pô, então peraí, deixa eu fazer algo paralelo para tirar a importância da ONU enquanto esse agente conciliador, esse agente de diálogo, esse agente de ação internacional, para que eu possa, enquanto país, ter o controle total sobre essas ações. Então, acho que é uma coisa para a gente ter em mente, assim, ter como um olhar um pouco mais crítico, mas também com um pouco mais de cuidado, né? Acho que inspira Maju, cuidados, né? e o tanto que esse contexto que você está nos retratando revela uma perda de hegemonia dos Estados Unidos, né? E aí Total. a gente entendendo o conceito de hegemonia a partir de Gramsci, que envolve consentimento, mas também que é uma questão de poder, né? É o poder de convencimento, mas também é o poder de fazer ali ser respeitado. E os Estados Unidos perdeu muito esse respeito com as invasões começa com o Vietnã, depois tem o Iraque, tem o Afeganistão, tem a invasão desastrada da Líbia, e agora nós temos o Irã. Né? Então, todos esses movimentos, e aí me lembra o David Harvey e o Arrighi, que eles falam que quando a potência ela está em decadência, ela fica mais agressiva. E aí, como ela não consegue convencer, isso é muito marcante quando o Trump ele tenta levar os países europeus novamente para o conflito do Irã, e ele recebe uma série de negativas, como a Meloni, que é uma aliada, né, da extrema-direita, não aceitou, a Espanha não aceitou. Então que isso revela esse período dessa hegemonia que ela está se dilapidando. E a forma dos Estados Unidos permanecer no jogo é o uso da violência, da sua força militar. Historicamente ele já faz isso, né? Se a gente for parar para pensar, que nem como a gente mencionou mais cedo, né? O Trump é um sintoma. Ele não é o único responsável. Então, historicamente, os Estados Unidos já têm essa postura de intervenção. Você citou vários exemplos. Muitos desses exemplos, até hoje, a gente não tem, de fato, um cessar daquele conflito. Eu acho que, quando a gente pensa, por exemplo, na Guerra das Coreias, né, fica toda uma sensação de resolução, mas na prática não houve uma resolução, e isso, quando a gente pensa nos conflitos mais contemporâneos, é uma constante. Então, a gente tem uma protelação da resolução, mas resolver, não. E isso também vai fazendo com que a escala, né, essa escala de tensão, essa escala do medo, ela vá aumentando. Justamente porque eu não tenho uma resolução efetiva, então, a qualquer momento, aquela situação pode eclodir novamente. O Oriente Médio sempre está à mercê desses interesses, dessas intervenções, e a América Latina também, eu acho que a gente deveria ficar um pouquinho mais atento, porque a gente já tem um histórico longuíssimo de intervenção dos Estados Unidos aqui. E eles estão deixando claro. Eu acho que não é nem mais uma coisa velada. No caso da América Latina é bem claro, né? Que eles já até falaram, desculpa, o Marco Rubio já deixou claramente, falou claramente, Quintal olha, é o meu quintal. É o meu quintal. Gente, a América é o meu quintal. É muito complexo. Quando vem o papo, capturou, gente, vamos dar um nome. É um sequestro. A gente sabe que a gente tem uma série de problemas, contradições e críticas que sim, a gente tem que tecer, né, ao Estado venezuelano como um todo, acho que é importante, mas a partir do momento que você retira um líder de Estado alegando estar a favor de uma possível, uma suposta democracia, você de fato está cometendo um crime, e você, a partir do discurso, você deturpa essa visão da comunidade internacional, você legitima aquela sua ação, e aí essa ação ela não é questionada. E abre precedentes. Você entra num território e não demonstra nenhuma prova, porque acusa o Maduro de envolver com o narcotráfico, que até hoje os Estados Unidos não apresentou nenhum tipo de prova. Vem aí, mas essa questão que eu havia comentado é o que os Estados Unidos está recuando. Ele sempre agiu, né, com o uso do seu poder militar. Ele se fez potência assim, né, vendendo armas para os países, e depois também no período da Guerra Fria. Mas o soft power, aquele verniz né, dos Estados Unidos enquanto uma liderança, enquanto um exemplo de postura moral, dos valores democráticos, dos valores liberais, do multilateralismo, isso parece que ruiu. E a China, ao contrário, ela está caminhando, avançando através de um soft power, fazendo acordos. O consenso de Pequim ele é muito mais respeitoso com seus parceiros do que o consenso de Washington, que tenta impor
e tirar algum tipo de vantagem. Então, a gente observa isso. Hoje, os principais parceiros da América Latina, da África, é exatamente a China. Que a China também tem uma proposta de ganha-ganha, né? Então, ela ganha, mas o país ganha também, às vezes, muito com infraestrutura, transferência de tecnologia. Então, a gente está caminhando, e aí o Arrighi, ele comenta que o que a gente está vivendo é o outono do ciclo sistêmico dos Estados Unidos enquanto hegemonia. E esse ciclo ele é marcado pelo recuo produtivo, pelo avanço da financiarização e pela ascensão de outra potência. Então, é uma teoria, né, que ele formula, mas ajuda a gente a entender um pouco o que a gente vive hoje. E os Estados Unidos não, essa incapacidade de aceitar, né, que as potências, elas vêm, elas vão, e os Estados Unidos, ele, de certo modo, ele parece que quer impor uma presença maior, um tempo maior de hegemonia, embora a gente saiba que essa hegemonia ela não seja para sempre. Como todo império, né? Exato. A história da mãe como todo império, segurando ali, né, os últimos fiozinhos. Exato. Mas aí de forma, né, uma tentativa belicosa, sempre violenta, porque é o que vai restando, né? Quando você já não tem, você vai desgraçando esse tecido e aí você é obrigado a usar violência, né? Eu só vamos seguir um pouquinho o roteiro. A gente já falou várias coisas atravessando o roteiro aqui. Você já falou um pouquinho sobre o papel dos Estados Unidos, mas dentro do Oriente Médio, principalmente. Mas eu queria, então, que você falasse um pouquinho sobre uma coisa que eu acho que é impossível descasar da outra, né? Não tem como a gente falar desse conflito Irã e Israel e Estados Unidos sem falar da extrema-direita. A extrema-direita é um assunto que ela está presente em todos os países, né? É impossível, talvez não na China, mas em todos os outros países você tem a ascensão desse grupo com características fascistas claras, uma forma de agir também muito clara. E eu queria falar que você falasse um pouquinho. E como movimento mundial. Mundial. É uma internacional populista de extrema-direita. E a gente até trabalhou isso um pouquinho aqui essa semana, totalmente ligado com Big Techs. Exato. Total. Quando você pega o Bannon, por exemplo, que organiza a extrema-direita no mundo, ele está totalmente associado, de uma certa maneira, à Meta, à Google, né? Como esses grandes Big Techs, esses grandes bilionários da tecnologia diretamente ligados com a extrema-direita. O que dá muito medo, né? Eu diria que seria uma modernização conservadora. Ou melhor, modernização reacionária. Reacionária, Ótimo, exatamente. Ainda, sim. Que é assim que eles devem ser classificados. Acho perfeito esse tema. Vamos escutar um pouco a Malu. Olha, eu acho que quando a gente fala no avanço da extrema-direita, pensando em questões mais contemporâneas, a gente tem, acho que o movimento ganhando cada vez mais força a partir de 2008, mais ou menos, porque a gente está falando de uma crise econômica internacional, e se a gente for fazer, eu acho que também é legal a gente pensar isso, né? Quando eu conversava sobre isso com os estudantes, a gente ia fazendo alguns paralelos históricos, né? Não fugindo de qualquer tipo de anacronismo, mas eu acho que é legal a gente pensar, né, que esses momentos de crise são os momentos em que começam a emergir esses movimentos. E a gente vê logo em seguida, né, uma série de críticas ao que a gente entende como instituições democráticas, né, especialmente instituições públicas democráticas, né. Então a gente vai tendo uma série de crises ao sistema, porque o sistema acaba sendo responsável por aquela crise que acabou acarretando uma série de problemas sociais, uma série de problemas econômicos. E o discurso que atrai é justamente esse, do discurso antissistema. Exato. Por causa de um descrédito que os Estados democráticos de direito vêm mostrando para atender às necessidades básicas das pessoas. Né? Exatamente. E o que está na raiz disso, Maju, eu gostaria que você também comentasse sobre o avanço das políticas neoliberais. Acho que a gente está numa fase do ultraneoliberalismo, né? Quando a gente vê o Milei lá na Argentina falando de um anarcocapitalista, né? E ao mesmo tempo, contraditoriamente, a gente está dando o Trump defendendo práticas protecionistas, mas ali para proteger o império. A gente tem, de fato, o ataque às instituições públicas e necessariamente a representação do próprio Estado. E aí, quando a gente tem um ataque ao Estado, né, a gente tem as alternativas para que, de fato, esse Estado seja praticamente imperceptível, porque ele também acaba sendo, enquanto instituição, responsável por todas essas crises, esses problemas, todas essas contradições.
O caso da Argentina, gente, é uma tristeza. É impressionante. Ai, assim, eu tive a oportunidade de ficar um tempo na Argentina no passado e era uma espécie de déjà vu. É muito interessante, assim, triste pensar sobre isso, porque foi logo depois da eleição, o Milei estava no início do mandato, né? E, e os discursos, o método, a forma de você agir, os ataques, os primeiros ataques. Onde está sendo os ataques? Saúde, cultura, educação. São sempre os mesmos. Eu falo do déjà vu justamente porque a gente viveu um período bastante sombrio aqui no Brasil com relação a esses ataques organizados e que são uma resposta a essa crise sistêmica, mas que se atrelam totalmente a essas políticas neoliberais. Essas políticas neoliberais aqui no Brasil, e aí eu não estou falando somente das políticas econômicas, mas eu acho que quando a gente fala de serviços sociais como um todo, as políticas sociais como um todo, elas têm o neoliberalismo aparecendo nelas até na nossa própria Constituição de 88. Então, quando a gente pensa aqui no caso brasileiro, a Constituição de 88 ela é maravilhosa, uma Constituição cidadã, ela é uma Constituição revolucionária, quando a gente pensa, né, num período de democratização, mas quando a gente se debruça aquilo que ela está entendendo como um direito fundamental da população brasileira, a gente vê muitos indícios desse avanço neoliberal nessas políticas. Então, as coisas já estavam sendo desenhadas há um certo tempo com relação a isso, e esse enfraquecimento constante com relação ao Estado e a garantia do Estado de garantir, de dever esses direitos fundamentais. Então, acho que, para além dessa esfera econômica, também tem essa esfera dos direitos que acabam também sendo questionados com relação à legitimidade do Estado na garantia deles. E a população, ela acaba sendo levada por esse discurso de antissistema, que é legítimo também você questionar a organização, e a extrema-direita é bem efetiva de captar esse sentimento. Exatamente. Ela só não é efetiva de dar a vazão correta na elaboração de políticas públicas que melhore efetivamente a vida das pessoas, porque pega o descontentamento e apresenta soluções simples, né, defende o caos, e a gente observa um pioramento dessas questões. Né? É uma compreensão de fato. Você tem essa compreensão da crise, você tem líderes populistas, você até mencionou, então esses discursos são fáceis, são rápidos. Mas qual que é o problema? Não sei. Eu tô com dor no pé. Mas se você jogar uma água, vai passar. O problema da segurança, por exemplo. Não, é sempre o cerne. Acho que segurança é um dos principais elementos que é cooptado por esse discurso da extrema-direita, né? E aí, aqui no Brasil, a gente viu para onde foi se encaminhando tudo isso, e acho que não é só aqui, né? Então, a gente tem o avanço não só, né, das discussões, por exemplo, para o armamento da população, que é algo também muito problemático aqui, isso também vem avançando em outras nações que não têm isso como tradição, por exemplo, os Estados Unidos, né, que a gente sabe que lá é meio complexa essa questão, mas vários outros discursos com relação à perseguição desses grupos. Eu acho que isso também é um ponto importante. Quando a gente fala do avanço desses movimentos fascistas, neofascistas, a gente tem a construção de um grupo que não é coeso, mas é um grande grupo de inimigos comuns. Isso é muito importante, porque... E geralmente são os vulneráveis. Exato. Né? Então, no Brasil... A crítica ao sistema não é quem os bilionários, os donos de banco, as bets. E aí também, como tem essa perspectiva... dividir para governar e que os oprimidos se coloquem contra si, né? Entendendo que o outro é o problema. Exato, né? exato. É o negro, é o gay, é a lésbica, é a trans. Exato. Porque quando a gente é a pensa, pessoa por exemplo, pobre, periférica. Essa questão dos bilionários, né? Você tem esse discurso de, não, mas aquela pessoa, ela é boa, ela vai garantir algo para mim. Tem um discurso construído com relação a tentar aproximar a população dessas pessoas que estão a anos-luz de distância, pensando socialmente, Falam assim, ele tem muito, ele não vai roubar, né? Exatamente. A meritocracia ali, né? Por que você consegue conquistar a população mais pobre? Mas o coitado dos bilionários, eles são assim porque eles trabalharam. E se eu trabalhar tanto quanto eles, ficarei rico. E aí vem o fascismo, vem a extrema-direita, pega esse ressentimento, né? É o ressentimento. Isso, e você manipula todo esse sentimento que vem de várias partes diferentes do Brasil e de qualquer outros países capitalistas, e a gente percebe como eles usam isso de forma muito bem feita. Exato.
impressionante como eles são capazes de construir toda uma falácia de ideias. E não falando só da segurança, não, a gente não pode esquecer o ataque à ciência. Total. Acho que se a gente está falando do fascismo, as universidades públicas, Gente, né, como eles atacam diretamente e como acontece até hoje. Semana passada o IFISH foi atacado. Por esses movimentos. Há 3 dias o pessoal no pessoal que está fazendo a greve, né, com relação às universidades, também de madrugada, um grupo do MBL foi lá para bater nessas questões. E aí eu queria fazer um apelo aqui para a juventude, né? Que ok, questionar o sistema é normal, faz parte, mas não deixe se tomar por esse sentimento antissistema para destruir o sistema de proteção social que demorou décadas para ser construído. Então, esse discurso antissistema está sendo utilizado na Argentina para destruir os direitos trabalhistas, né? Então, a gente está vendo a Argentina retornar a modelos quase que medievais, né, de trabalho. Então, assim, tome muito cuidado nas escolhas que vocês forem tomar, critique o sistema, mas saiba quem do sistema, né, a gente deve criticar, porque o Estado democrático de direito, apesar das suas imperfeições, é o melhor modelo que a gente possa ter até então. Né? Então, em vez da gente destruí-lo, dilapidá-lo, a gente precisa fortalecer. Exato. E aí o Boaventura Santos fala, né, da teoria da gente ter um Estado democrático de alta intensidade. Então, não é destruir ele, mais preencher positivamente, fortalecer a representação, a participação. Exatamente. Então, fica aí um desabafo de um professor de geografia. Né? Eu queria até dar uma sugestão, que eu acho que é um livro muito interessante. Eu não estava aqui no nosso roteiro, tá? Várias coisas não estavam, a gente vai enfiando. Mas eu acho que é interessante porque ele vai flertando com várias outras questões para além disso, mas como pano de fundo, eu acho que é muito legal. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. A Isabel Allende, ela é uma escritora chilena e ela é sobrinha neta do Salvador Allende, que foi assassinado no golpe militar no Chile. É um livro ele é um pouco mais extenso, mas ele é um livro muito interessante porque o pano de fundo desse livro é um processo de avanço do que e aí se passa num país fictício, mas a gente sabe que é o Chile, porque ela também escreve e publica esse livro ainda no período militar, né? Você vai vendo todo o processo de avanço do que a gente entende como uma direita mais conservadora muito atrelada à questão agrária, à questão agrícola no Chile, então os grandes latifundiários, etc. Você vai vendo uma reforma popular acontecendo como resposta a essa exploração dos trabalhadores, como uma resposta a um Estado que, apesar de estar ali, não estava garantindo de fato direito à população como um todo, direito à população pobre, à população agricultora. E aí, a partir do momento em que a gente vai ter esse respiro e esse Estado democrático sendo construído no contexto ali que ela chama com o presidente, que seria o Salvador Allende, que era mais à esquerda, né, que era mais progressista, a gente consegue ir vendo toda a articulação dos setores mais reacionários, mais conservadores, justamente para que o golpe fosse dado. E o que é mais interessante é que um dos personagens principais está ali no núcleo dessa articulação e ele mesmo começa a questionar, após o golpe, a intervenção internacional na tomada desse poder, porque daí a gente também está falando, nesse caso, dos Estados Unidos, muito fortemente, mas também das grandes elites, dos grandes proprietários, de como que isso, como acontece aqui no Brasil, e quando a gente pensa também nesses avanços da extrema-direita, está atrelado necessariamente aos grandes interesses multinacionais, aos interesses empresariais. Então, eu acho que é legal esse livro eu acho muito didático, apesar de não ser um livro sobre isso, né, mas para a gente poder vendo como que vai se encaminhando para uma situação como essa e como que o Estado ele também está ali como um pano de fundo e sendo questionado e atacado de diferentes maneiras que muitas vezes a população não está vendo isso de fato acontecer, mesmo que seja ela responsável por esses ataques. E você trouxe essa questão relatada do livro, a gente observa tantas camadas que a gente tem ao estudar esses fatos geopolíticos. Sim. E aí, voltando para a nossa linha, eu acho que está ótimo. Tá bom. Estou adorando. Mas, assim, como que a extrema-direita, então, lá nos Estados Unidos, com Donald Trump, e lá em Israel, e Netanyahu, né, impulsionaram, né, digamos assim,
foram fundamental para iniciar a guerra contra o Irã, né? Como que esses grupos, inclusive essas elites da extrema-direita dentro desses países e a influência sobre esses presidentes fizeram, por exemplo, porque os Estados Unidos sempre foi bélico, mas a gente está observando que a escalada foi maior, né? Parece que se tivesse um democrata, eu acredito que a escalada da violência seria menor, apesar de Não ter muitas saberemos, diferenças. jamais saberemos. Porque o Trump ainda foi eleito com um discurso mais conciliador, né? Ele Exato, começou do falando, MAGA. Não, inclusive ele vou prometeu atacar. que não faria ataques. Não faria, E, aliás, quando gente. ele vai disputar as eleições, muitas vezes ele fala, não digo essa primeira, essa segunda, mas a primeira, fortemente criticando o Obama porque não tinha retirado as tropas do Afeganistão. Claro. É uma das grandes coisas eleitorais, capos eleitorais dele, é isso daí, né? Eu acho que quando a gente pensa na extrema-direita, a gente pensa no apoio deliberado dessas ações. Então, se você tem um apoio dentro do seu território, fora do seu próprio território, apoiando essas ações mais violentas, mais reacionárias, mais, enfim, questionáveis, né? Eu acho que isso por si só já dá uma certa segurança, vamos dizer assim, né? Eu acho que esses grupos mais inflamados, eles também vão ganhando muito no discurso. E esse discurso, quando a gente pensa, né, vocês, agora eu não me lembro, gente, mas vocês comentaram, né, das redes, né, do controle das big techs, perdão. Eu acho que isso também é atrelado, né, a como esses discursos vão chegando cada vez mais longe e vão inflamando cada vez mais e acabam sendo meio que um motor para as decisões, mesmo que essas decisões não verbalizem isso. Não, interessante, tanto que a mídia, por muito tempo, fala de bravatas. Não, o Trump está de bravata, ele não vai fazer isso, é só ameaça. E aí chega um momento que é tanta conversa que acaba que o governante acaba tendo que tomar alguma decisão e toma uma decisão que pode ser, muitas das vezes, bem catastrófica. E é sempre curioso, né? Porque eu acho que aqui no Brasil eu escutei muito isso na época da pandemia. Gente, mas ele não pode fazer isso, mas está na Constituição. Ah, mas não pode acontecer isso, porque não é um direito garantido, mas... Ele não vai fazer isso. Ao mesmo tempo que você tem uma crítica às instituições e ao Estado democrático, quando você tem a eleição de um líder como esse, você volta justamente essas instituições para ter uma certa certeza de que ele não vai fazer algo errado. É um pouco complexo esse mecanismo, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho um ataque, talvez o vislumbre de terminar com essas instituições, quando algo vai saindo do controle por conta do líder daquele estado, eu volto a mas gente, mas não pode deixar. Ah, mas o Congresso não pode deixar, mas isso aqui não pode... Mas então, aí que elegeu, né? É muito complexo, é muito complexo. Você falando, eu lembrei do livro Como que as Democracias Morrem, bom. E o enfraquecimento, o autor coloca 2, né? O enfraquecimento das grades de proteção da democracia. Sim. A tolerância mútua, né? Que é a ideia de que os rivais políticos têm a legitimidade de concorrer, né? O direito de existir, e a gente observa que a extrema-direita acaba colocando os adversários como inimigos, como o jogo zero. Sim. Quem ganha, ganha total, quem perde, deixa de existir. E tem a questão da reserva institucional, né? Que é a ideia de que os políticos devem exercer moderação no uso de suas prerrogativas legais, evitando ações que, embora legais, violam o espírito da lei e prejudiquem o sistema. Então, a gente observa essa extrema-direita agindo dentro da lei, mais à margem. Exato. Né? Fora da moralidade, por exemplo. Exatamente. E isso evidencia o que? A necessidade da gente fortalecer os nossos arcabouços legais. Estados Unidos, por exemplo, certamente, quando passar dessa, vai ter que fazer uma revisão séria sobre os poderes presidenciais em sua Constituição. Né? Seria pelo menos... mas você sabe que, por exemplo, o ataque à mínimo, Venezuela estava dentro da Constituição americana. Porque eles aceitam que eles eram um país narcotraficante, logo desde lá de 2001, né, com os ataques de 11 de setembro, eles se dão o direito de atacar. Exatamente. Quando você pega do Irã, eles fazem um ataque preventivo e também está dentro das prerrogativas. Então é exatamente o que você falou. Está dentro da lei.
É imoral? Com certeza, mas está dentro ali da nossa legislação. Então está sempre nesse limite, né? Exato. Como até que de É. repente não está mais. O Trump pinta e borda com uma legislação que é extremamente favorável Sim. a esse movimento. Que não foi ele exatamente que construiu, mas é um histórico de formação mesmo desse Estado mais violento, mais impositivo, de um Estado que tenha a sua tradição aí bastante imperialista, e que foi construindo seus arcabouços legais, e aí, né, mas eu vou fazer aqui o ataque por uma questão democrática, porque estou levando a democracia. E no caso do Trump, ele tem o jurídico na mão. Exato. Então, olha como é interessante. Você tem o Estado democrático agindo a seu favor, mas teoricamente você é anti-establish. Você é anti-sistema. Você é anti tudo isso que esse Estado democrático está defendendo. Então, essa contradição da extrema-direita. É complexo. Eu acho que é interessante a gente ver exatamente esses movimentos para a gente entender que não é só uma causa e efeito, né? Tem toda uma complexidade. E é muito sintoma grande. de uma estrutura também É um adoecida. sintoma. Mas a gente precisa achar soluções que estão para além do ressentimento, do medo, da uso da força, né? É que eu acho que eles são muito bons, esse movimento da extrema-direita, e aí quando a gente fala também de ascensão de sistemas neofascistas, em criar essa atmosfera de medo. O medo é muito constante. Então, alguma coisa vai acontecer, eu vou perder alguma coisa, eu me sinto inseguro. Eu moro num país cheio de imigrante, eles estão roubando nossos empregos, e eles são Exato. mexicanos, eles Você vão... vai construindo essa o inimigo, atmosfera de né? medo. Eu acho que para a ruptura dessa atmosfera de medo é justamente uma mobilização popular. Porque aí você vai tendo uma mobilização popular, um processo, né, de conscientização popular, um processo de mobilização em busca desses direitos, em busca dessas efetividades, e você vai entendendo que esse discurso é muito falacioso, né? Esse discurso ele está em prol de um projeto que não é o projeto de país que a gente vivencia, mas é um projeto de país que se pretende dentro dessas ferramentas autoritárias, né? Então, eu acho que você comentou no começo da gente ter essa busca mais ativa com relação a ao que vem acontecendo, né? E eu acho que também é muito interessante, e aí também com um certo cuidado quando a gente fala de redes, é muito importante a gente buscar as informações, extremamente importante, mas a gente não pode assumir que essas informações necessariamente significam conhecimento. E esse conhecimento, ele parte de um processo de reformulação, de interação, de discussão e de amadurecimento daquela informação. E aí eu acho que também por isso que o discurso cola tanto, porque a gente tem uma explosão de informação, uma explosão de dados que chegam pra gente a todo momento. Uma classe trabalhadora precarizada também. Exato, a pessoa tá esgotada. Qual é o tempo que vai ser para verificar a informação? Pô, tô numa escala 6x1. Maju, eu queria agora introduzir mais um ator geopolítico para a gente fechar a nossa ciranda, que é o Irã. E o Irã, nós falamos um pouco sobre Israel, nós falamos um pouco sobre Estados Unidos, nós falamos sobre o contexto mundial, e agora nós temos outro ator geopolítico importante, que é uma potência regional, que é o Irã. E o Irã? Eu acho assim, para a gente entender o Irã hoje, a gente precisa compreender pelo menos o que foi o Irã no século passado, né? O contexto antes da Revolução de 1979 e que mudanças a gente teve em 79 e como tudo isso ajuda a explicar, por exemplo, como que o Irã é hoje e como que o Irã vem reagindo e resistindo aos Estados Unidos, mesmo os Estados Unidos tendo toda a sua força bélica. Né? Então, eu acho interessante a gente começar, então, por esse contexto histórico. Você podia conversar um pouco com a gente sobre? Eu acho que antes só de eu falar um pouquinho, eu acho que é legal a gente só mencionar que quando a gente fala no conflito Estados Unidos, Irã e Israel, as negociações atuais elas vêm ocorrendo no Paquistão, né? Inclusive, estava até comentando com a Camila antes, é muito difícil, porque eu me sinto extremamente desatualizada, o tempo todo está acontecendo alguma coisa, especialmente com relação a essas negociações, é muito complexo, né? Mas, o que é uma coisa interessante que eu acho que a gente não pode perder de vista, é que a negociação só está acontecendo entre Irã e Estados Unidos. Israel não está participando. Eu acho que antes, eu só queria mencionar isso antes que eu esquecesse, mas
para a gente pensar numa resolução de um conflito de 3 países envolvidos, em que 2 apenas participam do diálogo dessa resolução, alguma coisa muito errada está acontecendo. Então, acho que só o fato de Israel não estar ali participando já mostra que ele é um protetorado dos Estados Unidos, ponto final. Então, ele vai estar ali sempre atrelado aos interesses desse outro Estado e que esses interesses necessariamente serão os interesses dele. Então, E tem a ver também com a mudança de status com a Revolução de 79 do Irã não reconheceu Israel enquanto Estado. eu acho que isso é muito importante. Já, assim, desde a criação do Estado de Israel, as relações já não eram das melhores, né, entre Irã e Israel. Já houve, né, um não reconhecimento a princípio do Estado de Israel, e assim como outros países ali, mas o Irã já ficou, peraí, né? Quando a gente fala do processo da Revolução Islâmica, né, eu acho que ele também é muito emblemático quando a gente pensa nos desdobramentos das crises geopolíticas que vão ser acarretadas a partir dessa revolução, né? De novo, eu acho que, assim como eu mencionei antes, quando a gente fala da Venezuela, é importante a gente olhar para um regime teocrático que a gente tem no Irã, tecer críticas, né? Mas também tomando um certo cuidado para que a gente não tenha uma perspectiva bastante ocidentalizada, né? Estereotipe, né? Desconsidere toda a complexidade justamente do porque Irã. a gente tem esse histórico com relação a entender os conflitos que acontecem, né, no que a gente chama, na realidade, de Oriente Médio, sempre sob um viés bastante ocidentalizado, justamente porque, enfim, a gente passa por esse viés eurocentrista e estadunidense com relação àquilo que a gente consome, né? Então, acho que, voltando também uma outra coisa... O Irã, ele é herdeiro, né, da civilização persa. Então, é uma sociedade milenar. Exato. Então, as coisas não são simples, né? Não. Tem são complexas, e que já elas têm diversos fatores. Sobreviver a vários ataques. Gente, né? Não é a primeira vez que essa civilização é atacada. Não. Exatamente. Então ali, né? E para fazer aqui o podcast, no começo, a geografia também. Porque depois de 79, né, os Estados Unidos aplicou uma série de sanções ao Irã também, né? E aí é um movimento porque até então a gente tinha como vários outros estados ali, a interferência dos Estados Unidos com relação aos seus líderes, né? E aí a gente vai ter uma colocação direta, né, com relação ao que a gente tinha enquanto líder de Estado, e eu não me lembro o nome agora, infelizmente, mas com a Revolução de 79, a gente tem a deposição... o Reza Pahlavi. É o Reza Pahlavi. Isso, obrigada. E aí a gente tem uma nova organização, né, do Estado, como eu falei, um Estado teocrático, o único Estado de maioria xiita no mundo também, eu acho que é interessante, como você mencionou também, é legal a gente falar que é uma população majoritariamente persa, que eu acho que também é um ponto que muitas vezes vai dando o pessoal vai colocando tudo dentro do mesmo pacote. E o xiita, você poderia comentar rapidamente para os nossos alunos compreender? Porque geralmente a gente tem a ideia do xiita ser aquele radical, né? Mas, por exemplo, o Estado Islâmico é um movimento sunita. Né? É que eu acho muito complexo a gente pensar isso, porque quando a gente fala, de novo, né, do que é de fato a religião muçulmana, quando a gente traz essa discussão para o nosso olhar ocidentalizado, a forma como a gente encara a religião como um todo e as separações e as divisões que a gente vai ter dentro da religião, ela é profundamente ocidentalizada e profundamente estereotipada. Justamente por conta também da leitura que a gente vai ter com relação a uma série de ataques que vão estar acontecendo também, não só aqui nas Américas, mas especialmente os ataques que vão estar sendo comandados por uma série de movimentos, né, que muitas vezes são movimentos organizados, alguns movimentos não só ali no Irã, mas em outros estados, tem o apoio do Estado ou de outras nações também, com movimentos libertários, etc. Então, assim, é uma complexidade muito grande e que, às vezes, a gente acaba trazendo essa perspectiva, né, de, é mais extremista, é alguma coisa... Justamente por conta desse olhar, que é um olhar mais criminalizador, vamos dizer assim, né? Estereotipa, né? Exato. E a própria mídia brasileira ajuda a gente nesse processo, pegar as grandes mídias, é incrível como E o fato do radicalismo aí, o pessoal liga, é o fato que os xiitas, os seus líderes, eles têm que ser descendentes direto de Ali, né? Que é o primo ali do Maomé, mas não necessariamente está ligado a radicalismos, a extremismos, a terrorismos, né, como liga. E aí o X da questão é que o Irã é um país de maioria xiita no meio do Oriente Médio, que a maioria é sunita. Exatamente. Então esse fato religioso também ajuda a explicar por que o Irã
subsidia com armas, com tecnologias, com dinheiro, Também. o Hamas na faixa de Gaza, o Exato. Hezbollah no Líbano Uhum. e os Houthis No Iêmen. Iêmen. Exatamente. Que também é um grupo que vem ganhando muita força dentro desse conflito, né? Eu acho que, não, pelo menos a mais recentemente, não era um grupo que a gente falava com tanta profundidade. Normalmente a gente acabava indo para esses movimentos majoritários, vamos dizer assim. Mas também por conta dos conflitos mais recentes do Iêmen, esse grupo vem ganhando mais relevância também. Não, e a lógica da geografia, né? Sim. O Irã controla o Estreito de Hormuz. Ninguém sabia o que era. Tá sabendo Não, agora. Agora todo geografia, mundo, todo mundo sabe esse do Hormuz. E os Houthis controlam outro estreito extremamente importante. Extremamente. E ele estava ameaçando, recentemente, essa semana, os houthis estavam ameaçando fechar o Mar Vermelho. Fechando o Mar Vermelho e fecha o Canal de Suez. Aí, gente. É geografia pura, isso. Exato. Geopolítica. E aí é muito interessante, porque, de novo, o discurso é o quê? Democracia. A gente vai levar a democracia para esses países, a gente vai tirar o líder supremo, teocrático, e pipipi, pipopó. Na prática, a gente está falando de uma guerra que é majoritariamente guiada por um interesse em recursos. E aí é muito interessante porque o fato da gente ter o fechamento do Estreito de Hormuz e aí esse controle do Irã faz com que o Trump fique completamente desnorteado. Porque por mais que ele tenha, de fato, uma legitimidade enquanto líder de Estado, ele ainda precisa atender os interesses de todo um circuito produtivo. Então a gente está falando de um circuito produtivo que também vai estar esbarrando, obviamente, nos interesses da alta burguesia, que controla esse circuito produtivo. Então a gente está falando de uma dependência que ele vai ter com relação a esse recurso e com o resto de toda a cadeia produtiva. Porque a gente está falando de uma grande hegemonia de concentração de petróleo. Então, tem o pessoal que fala, mas os Estados Unidos já produz o próprio petróleo, gente. Vamos lá. A gente tem que pensar no porquê que esse petróleo ele é tão importante. Não é para o consumo interno. A gente tem que pensar em tudo que vai estar atrelado a todas as outras cadeias, a todas as outras produções, a todas as outras interferências econômicas. Então, sobe a gasolina, aumenta todos os produtos. Gente, só aí a gente já começa o Brasil, a por exemplo, conversa. que é totalmente dependente de uma matriz rodoviária, né, o impacto é bastante significativo. Isso porque a gente ainda tem a segurou. Petrobras. A gente ainda tem a Petrobras. E aí a gente teve o subsídio e deu uma segurada, porque assim, eu acho que pensando em todos os grandes produtores de petróleo, a gente ainda consegue segurar um pouco mais, a gente não é tão impactado diretamente. Quando a gente pensa, por exemplo, na Europa, o caos está instaurado. Sim. E aí é muito mais complexo. Daí, de novo, você vê como é interessante o Irã, como ele é um país muito interessante, apesar de todos os pesares dele, né? Ele faz um ataque a esses aliados dos Estados Unidos e causa uma grande instabilidade regional. E tem bases militares dos Estados Unidos. Sim, e não ataca civis. E os Estados Unidos prometeu protegê-lo. E não conseguiu. Não cumpriu, ataca as bases militares nesses países, coloca em risco justamente essa cadeia produtiva dos outros países aliados dos Estados Unidos e põe em xeque essa aliança. A ponto de, por exemplo, a Arábia Saudita sair da... Não, e a gente tem que ter noção que para destruir, segundos, né, com isso. Sim. Para construir, pode demorar décadas. E isso significa o quê? Que a tendência é o preço do petróleo aumentar e chegar a um patamar e não descer mais. Porque você vai ter o custo de reconstrução. Exatamente. E aí você tem China, que está construindo, está fazendo uma transição energética. Ao mesmo tempo tem uma reserva de petróleo, depende ainda do petróleo, mas tem uma reserva que pode durar pelo menos uns 4 ou 5 meses. Sim. E fazendo todo esse processo de transição e vendendo painéis solares e energia eólica. Diversificando sua matriz, né? Sim. Que o Biden tentou fazer e o Donald Trump colocou todo... Jogou fora, né? Exatamente. Era um modelo mundial outra de configuração geopolítica de energia que a gente tem, é impressionante. Como a gente está realmente vivendo uma transição geopolítica, essa transição de poder entre os países, assim, as nossas vistas. É o que eu falei no começo. Eu acho que talvez a nossa maior preocupação agora, enquanto ciências humanas, é justamente entender o que vem acontecendo. Entender os atores, entender os movimentos, entender historicamente, entender agora na contemporaneidade, mas sem qualquer tipo de previsibilidade de futuro, justamente porque a complexidade do que a gente tem agora já mostra pra gente uma ruptura. Exato. E essa ruptura, e de novo, retomando algo que você disse no começo, é essencial que agora na ruptura a gente de fato mobilize, a gente de fato critique, a gente de fato seja um agente transformador, porque esse é um momento crucial para isso. Exato. Então, geralmente nos livros de ensino médio, quando a gente vai estudar o Oriente Médio, se coloca que é um barril de pólvora, né? Escolhe um fósforo, pega fogo.
Mas o porquê? Né? A gente tem que entender por que a gente tem um Oriente Médio tão hostil, por exemplo, ao Ocidente. Evidentemente, essas experiências mal-sucedidas dos Estados Unidos ajudam a explicar. Sim. Iraque, Afeganistão, a própria Líbia, mas também tem um elemento que, inclusive, é marcante para a Revolução de 79, que é contra a ocidentalização. Então, Exatamente. um movimento conservador do Irã, você tinha uma sociedade que tinha vários problemas ali no Irã com o Pahlavi, mas você tinha algumas questões que eram vistas como progressistas, né? As mulheres tinham mais direitos, você tinha um cinema, tinha bares, você tinha uma livre circulação e, ao mesmo tempo, você tinha uma camada mais empobrecida, pessoas mais jovens, inclusive, né? Partindo, assim, o conservadorismo partindo dessa camada, influenciado também pelo clero, que acabava, até aquele momento, não se envolvia com política, mas acabava orientando espiritualmente aquela população. E é interessante que a gente começou a ter, por exemplo, manifestações ali no Irã contra a abertura de bares, né? Então, esse fator de ser contra a ocidentalização, ele é fundamental para a gente entender o que foi a Revolução de 79 e como que isso foi agravado. Porque, olha só, até 79, Israel e Estados Unidos eram aliados do Irã. A gente teve a deposição aí do Reza Pahlavi, a gente teve a Revolução Islâmica, entrou o Khomeini, e muda totalmente essa relação de poderes, né? E tem outro fator também que é importante, que eu gostaria que você comentasse, que é o colonialismo que a gente teve, especialmente quando houve a descoberta de petróleo ali no Irã. A gente teve a ação de empresas britânicas, depois empresas francesas e estadunidenses, que também está relacionado a essa revolução, que a princípio a gente teve inclusive uma camada de esquerda que juntou, né, com o pessoal mais religioso para derrubar o Reza Pahlavi. Então você tem esse elemento também de colonialismo, da presença do colonialismo, apropriando dos recursos do petróleo, e com a Revolução de 79 a gente tem uma nacionalização das empresas. Exato. Eu acho que esse movimento histórico, né, de ocupação e dominação do Oriente Médio, eu acho que ele é muito pertinente da gente entender até muito antes de 79, mas é um movimento que escancara para a gente todo o avanço do imperialismo sobre o continente, né? Então, a partir do momento em que a gente vai ter toda uma mudança do que a gente entendia até aquele momento da divisão internacional do trabalho, então a gente sai daquele modelo de hiperexploração, né, e passa para um modelo em que a gente vai estar agregando trabalho, valor, etc. As escalas produtivas, elas se transformam, né? As escalas de consumo passam a se transformar. Aquela região, justamente por conta dessas concentrações que a gente vai ter do que já estava se tornando a maior matriz energética, ela é a menina dos olhos. Então, as justificativas, elas acabam vindo muito fortemente atreladas a uma ocidentalização em prol da democracia. Eu acho que isso é muito forte, não só aí na história do Irã, mas aí eu estou ampliando um pouco mais isso. E eu acho que também esse é um elemento muito forte para esses movimentos, para o movimento dos movimentos, mas é algo muito forte para engajar esses movimentos contrários ao ocidentalismo, justamente por atrelar ele a uma falsa ideia de democracia, uma falsa ideia de organização social que não é conquistada ou não é construída, ela é imposta. E eu acho que essas imposições, elas vão se dando de maneira sistêmica, violenta e que subjuga essas pessoas aos seus próprios territórios, limita alguns grupos sociais, produz uma série de conflitos justamente por conta dessas limitações, dessas partilhas, dessas dominações que vão sendo desenvolvidas aí durante o século XX no geral, quando a gente vai tendo a fragmentação também dos impérios. E eu acho que tudo isso vai se somando a esse sentimento de insatisfação, de injustiça. Eu acho que isso é muito forte, é um sentimento de injustiça. E essa revolução que aconteceu no Irã foi uma revolução, em termos comparativos, que mobilizou um grande quantitativo de pessoas. Total. Em todas as cidades. E eu acho que esse fator pressão, e soberba também do poder constituído. Deu muitas críticas às festas que o Shah, que era o monarca,
realizava, o modo como ele lidava com a coisa pública, e enquanto isso você tinha uma grande quantidade de pessoas passando fome em situações ali Desigualdade, de miséria no exatamente. Irã. Eu acho E que o tanto que essa galera, ela deixou-se atrair por um discurso fundamentalista, né? Porque houve a instalação de uma teocracia. eu acho que o que é interessante também é a gente pontuar historicamente quando essa revolução ocorre. Então, 79, a gente está no auge da Guerra Fria. E aí, quando a gente fala de Guerra Fria também, pensando pós-Segunda Guerra, eu estou questionando um sistema completamente falido. Então, pós-Primeira Guerra, a gente já tem muita contestação e a gente foi vendo para onde essa contestação nos levou. Quando a gente pensa, de novo, no elemento de crise, a gente tem um elemento fortíssimo de crise na Europa, e essa crise vem para todo um sistema por conta do empobrecimento, por conta da guerra, por conta da desigualdade, por conta de uma série de E aí, problemáticas. justamente o momento que os Estados Unidos têm a sua época dourada. Claro, porque aí ele se mete em tudo a guerra que ele quer, mas de fato o território dele Só porque permanece ele tem preservado. porém ali na década de 70, que é a crise do petróleo, 1973. Exatamente, que eu acho que é um outro Que é o elemento que ponto de acontece. dentro do inflexão. Oriente Médio. Exato, porque é isso, a gente está no contexto de Guerra Fria, um contexto de questionamento, de fortíssimas intervenções ideológicas, de fortíssimos combates ideológicos. Inclusive, a própria União Soviética tem uma bela mão aí nos conflitos do Oriente Médio, da África também. Então, a gente vê, né, que até a própria organização desses grupos sociais revolucionários, eles vão estar atrelados a essas perspectivas ideológicas que estão fortíssimas naquele contexto. E aí, para além disso, em 73, crise do petróleo. Então a gente está falando de um grande Não, produtor. e mudou muito no estilo de vida do estadunidense, né? A inflação aumentou, é igual a pandemia aqui pra gente. Os preços Exato. aumentaram, o poder de compra da população aumentou, diminuiu, né, o poder de compra, e avançaram as políticas neoliberais. Em 1979, os Estados Unidos têm mais uma nova crise do petróleo relacionada à Revolução Islâmica. Mas uma coisa que eu acho que é interessante a gente mencionar sobre essa questão, né, que você falou da inflação do poder de compra, eu acho que isso mostra, inclusive, a fraqueza e a fragmentação do Estado estadunidense. Porque você tem, de fato, pós-Segunda Guerra, uma construção do American Way of Life muito baseada no consumo, justamente para poder legitimar esse novo modelo político-econômico que vinha se assentando no pós-Segunda Guerra por parte do país. Mas você tem um avanço, de fato, desse modelo de consumo, mas as pautas sociais, as políticas sociais, toda uma temática que poderia estar sendo, de fato, garantida por um Estado democrático de direito, não é. A gente vê, inclusive, nesse momento, os Estados Unidos, para além dos conflitos que ele vem financiando e nunca ganha, nunca acaba, enfim, os próprios movimentos de ruptura dentro do país de profunda insatisfação, justamente por conta dessa disparidade, do racismo, da falta de garantia de direitos sociais. Então, a gente vai ver o movimento negro, população feminista. também contra a própria Guerra do Vietnã. Exato, porque pense, a Guerra do Vietnã, ali naquele momento, acho que ela é muito emblemática porque ela também está sendo televisionada. Pô, eu estou vendo o que está acontecendo em tempo real. O que é isso? E aí também quando a gente pensa em quem são a maioria dos soldados que morreram estadunidenses, eram jovens pretos e pobres. E aí também tem toda uma problemática social de constituição do Estado estadunidense. E de novo, né? Como que essa fragmentação e também como a gente pensa hoje, né? No discurso dos Estados Unidos, puta, paizão pra ir pra lá. Qual é o seu sonho? Vou para os Estados Unidos. Por quê? Porque lá eu compro um Nike barato. Mas não tem nenhum tipo de proteção social como a Exato. E aí isso aí foi inclusive uma pauta da própria extrema-direita, do Make America Great Again, ao invés de gastar tantos recursos com guerra, né, para investir nos Estados Unidos. E o Donald Trump, ele vendeu essa possibilidade, só porque ele não conseguiu cumprir, e hoje ele encontra em maus lençóis. A aprovação dele é a pior de uma de eleição todas. de meio de mandato, a aprovação dele está aí abaixo dos 30%. A previsão é que eles percam. E vai perder a maioria ali na Câmara e corre o risco de perder a maioria no Senado. E de um impeachment, inclusive. Que para a democracia não seria ruim, né? Porque o jeito, com o Donald Trump tendo maioria na Câmara e maioria no Senado, ele está um presidente sem limites. O que em tese colocaria limite no presidente? A Câmara e o risco do impeachment, né?
de ser Ah, responsabilizado pelo eu crime de sou meio ateia do responsabilidade. impeachment, viu? Mas, enfim, eu É acho porque até que eles tentaram já fazer tentaram, um impeachment no primeiro mandato dele e não conseguiu. exato, É que é uma outra situação, né? A gente tá num é, O outro. bipartidarismo é mais complexo. Sim, sim, O sim. processo de impeachment Uhum. é avançar. Maju, eu queria, continuando no Irã, hum, que a gente está aqui, Camila, a gente está falando todos os poréns, todas as questões. E o Irã, a gente pontuou um elemento que hoje ele foi o país agredido, né, nessa uhum. guerra, né? Mas eu gostaria da gente puxar um pouco dos aspectos culturais e como o segundo líder supremo, que é o Khamenei, como que foi essa gestão dele até então? Porque ele foi assassinado, né? Estados Unidos, Israel bombardearam ali o palácio. Inclusive acharam que ali ia acabar tudo, mas na realidade Exato. não surtiu tão grandes Desconhecer, mais efeitos. uma vez simplificando Uhum. o Era contexto só Se tirar. desse um social do Irã. Google, já dava para saber que talvez Sim. não fosse ter um E impacto ele tão foi grande, né? alertado, inclusive, pelo serviço de Foi. inteligência. Mas Mas eles eu pediram a gostaria pizza da lá. gente conversar um pouco como que a população, né, como que é a vida da população nesse regime É teocrático, muito os direitos complexo, das né? mulheres, a qualidade de vida. É muito complexo quando a gente pensa, né? Eu acho que quando a gente pensa nessa questão do regime teocrático, a gente tem muitos poréns e muitas críticas a serem tecidas, assim, né? É, é muito complicado porque quando a gente fala, por exemplo, né, na questão da garantia dos direitos humanos e tudo mais, né, e uma série de desrespeitos, vamos pensar assim, de forma a pensar da legislação internacional, eu acho que a gente tem que tecer as críticas, a gente tem que tecer as críticas, por exemplo, a todo um processo que a gente vai ter de silenciamento, especialmente das mulheres, a gente tem que tecer a crítica com relação ao controle da liberdade de expressão, a gente tem que tecer a crítica a uma série de questões que vão estar atreladas a esse Estado teocrático. Quando a gente fala no Estado teocrático, a gente está falando de um Estado que vai ter ali a religião como a norteadora das suas ações e do controle mesmo da sociedade civil como um todo, né? Então, as diretrizes que regem aquele Estado, elas não são diretrizes que estão baseadas de fato no Estado democrático de direito, né? Isso é muito complexo. Mas, ao mesmo tempo, de novo, né, eu acho que é muito importante a gente buscar formas de tentar tecer críticas e compreender o que de fato acontece no país a partir de uma perspectiva que não nasça necessariamente de nós, mas que venha de outros locais. Então, especialmente a partir de críticas que são tecidas no país, ou de pessoas que estão atreladas àquela realidade, ou que têm um histórico cultural atrelado àquela realidade. Porque eu sempre acho que a gente corre um pouco de risco, e aí eu não estou querendo me isentar, mas da gente talvez colocar uma leitura de mundo sobre uma determinada situação a partir da nossa perspectiva, mas que não condiz com a demanda daquela determinada população. Entende? Então, acho que é muito interessante, por exemplo, no caso do Irã, e aí também, por exemplo, no caso da Palestina, eu acho que é muito forte, a gente buscar, por exemplo, mídias locais, a Exato. gente buscar, por exemplo, pensadores locais, a gente buscar produções locais, para a gente poder compreender de fato. Logicamente, né, a gente sabe que algumas dessas produções, especialmente do Irã, chegam até nós, às vezes alguns documentários, eu acho que também vale muito a pena, porque dali a gente está partindo de uma crítica que muitas vezes parte de fato de alguém que está vivenciando aquele regime. Mas eu fico meio cautelosa, vamos dizer assim, com relação a, a, a essa leitura mais ampla, justamente por conta disso, sabe? Então, eu acho que fica mais uma recomendação, no sentido dessa busca mais ativa com relação a essas vozes locais, com relação a Uma perspectiva decolonial, né? eu acho. Eu acho que a gente foi muito agradável esse momento de hoje e acho que a gente tem que caminhar pro É. final, Sim. só porque eu acho que a gente não pode fechar esse encontro sem falar, por exemplo, o que levou o que justificou, né, foi a justificativa dos Estados Unidos e de Israel para invadir o Irã, que é o programa nuclear. Conta um pouco para a gente o que é esse programa nuclear, se o Estado Ai, se tem gente. provas ou não que o Irã está enriquecendo acima a 90%, né? Não tem 90% As De novo, provas é o enriquecimento fonte, para se não foi construir uma preciso. arma nuclear. É complexo, porque eu acho, Rodrigo, que isso é uma justificativa, é um discurso. Tipo, eu acho que
Assim como Mas, por exemplo, lá no Iraque, Estados Aham. Unidos invadiu falando que tinha armas químicas, biológicas. Não conseguiu comprovar. Hoje, com a invasão do Irã, Aham. Estados Unidos e Israel têm essa prova material para apresentar para a sociedade, para a humanidade como todo. Ó, o Irã aqui tem tantos por cento de urânio enriquecido e com isso ele pode construir uma bomba atômica. Não, E assim, e se tivesse, justificaria, não, né, a aniquilação de um líder de um país não. sem o direito ao contraditório, sem o direito a um júri, a um tribunal. Por que que, se houvesse um programa nuclear do Irã, ele é tão perigoso? Por que que programas nucleares que são desenvolvidos em outras Que Israel tem, nações... né? Eu ia chegar E nesse por que ponto. países mais belicosos podem ter, o Irã não? E justo o Exato, Irã que nunca fez uma ameaça direta a nenhum dos países exato. atualmente que estão atacando ele até Eu agora. acho que é uma coisa para a gente pensar, porque é um discurso que se repete, e aí quando a gente vê, por exemplo, né, lá em 2003, quando o Bush coloca o quem é o eixo do mal, ai, gente, eu acho, desculpa, é um micão, eu acho um mico isso. Ai, gente, uma pela fulano, ciclano, para mim é um mico. Mas quando ele coloca o eixo do mal, a maior parte desse eixo do mal são justamente os grandes países produtores de petróleo que estão no Oriente Médio, além de Cuba, Coreia do Norte e Venezuela. E não coloca a Arábia Saudita, que vieram os Não. principais. Pois é, Por que estranho. será, Estranho, né? né? Por que Coincidências. será? Então, por que que justamente a gente tem esse discurso muito forte com relação a essa ameaça de novo? Eu crio uma ameaça, eu crio um medo, eu crio um grupo de inimigos, e aí toda e qualquer possibilidade que esse inimigo esteja me ameaçando de alguma forma, e aí ameaçando a minha hegemonia, ameaçando o meu controle de recursos, ameaçando seja lá o que for, é a minha justificativa para que eu possa intervir. E aí, na prática, eu falo o quê? Eu estou levando a democracia para esse país, porque ele estava sob um regime teocrático. Porque ele estava ferindo os direitos Não, humanos. e a gente teve um acordo de não proliferação, de não enriquecimento para fins bélicos em 2015 com o Barack Obama. Uhum, E o Irã se comprometeu. Quando sim. o Trump retornou, ele suspendeu, alegando que o Irã não estava cumprindo. E com isso vieram várias sanções econômicas que ajudam a explicar, por exemplo, a situação de penúria que hoje os iranianos estão e que inclusive levou às últimas manifestações. Além Aham, do descontentamento com a opressão do regime, das liberdades, uhum, essas últimas grandes manifestações no Irã está relacionado à questão econômica, que o uhum, próprio Estados Unidos ajudou a uhum, dilapidar com as suas sanções. E uhum. mesmo o Khomeini assinando um documento específico deles ali que o Irã se comprometia a não produzir armas atômicas, porque as armas atômicas eram contra o Islã. Então você tem uma narrativa, Uhum, né? A gente também não sabe até que ponto o Irã uhum, cumpriu uhum. esse processo, mas você tem outra que não traz provas também. Se ao mesmo tempo o Irã não está comprovando que não está desenvolvendo, por outro lado, Estados Unidos e Israel não estão comprovando que efetivamente o Irã esteja produzindo uma arma atômica. E aí, como é que a gente sai dessa? Eu não vou falar meu posicionamento pessoal. Eu vou ser mais polida. Senão também teria opiniões aqui. Eu acho assim, a gente Olha, tem que transmitir uma mensagem de esperança eu para a Eu acho, nossa a acho, gente tem tá? que acabar bem, tá? Só, acho que a gente tem que começar encerramento. Senão ninguém vai Dá pra fazer ficar uns muito 3, longe. vamos fazer 3 Eu podcasts? acho que a gente tem que fazer Faz uma continuação. episódios, Eu acho que vai faz ter que ser episódios, continuação. eu acho. Acho que esse encontro vai ter que ser um volume 2. Eu acho também. Eu acho Que as bom. conversas foram ótimas, mas acho que a gente tem que começar a pensar nas visualizações. Então, Maju, pode fechar o seu raciocínio para a gente Ai, encerrando. bom, eu não sei exatamente como fazer uma mensagem de esperança, mas Não, nossos jovens, adolescentes, eles precisam achar que vai dar tudo certo. não, eu acho que para a gente Porque pensar, né? depende deles também, né? Exato, Não é algo que exato, vai vir de fora. exato. Eu acho que a gente pode retomar mais ou menos o que a gente conversou no começo, né? Eu acho que quando a gente pensa, né, nesses objetivos e necessidades da guerra,
E aí não só Irã, Israel, Estados Unidos, mas primeiro a gente tem que partir do pressuposto que essas decisões elas não são dadas, elas não são inatas, elas não só estão lá e a gente vai fazer. Eu acho que são decisões e objetivos que a gente precisa ter uma leitura muito atenta e crítica, justamente para entender a problemática deles, né? O que motiva de fato um Estado, um grupo, né, a fazer uma intervenção, uma ocupação, uma colonização, um massacre, um genocídio, e também os objetivos que levam ao silenciamento internacional como um todo. Eu acho que também é muito importante a gente ter um olhar crítico com relação a isso, né? Dos motivos que levam a esse silenciamento e esse apagamento dos conflitos, né? A depender de onde esse conflito está, de quem são os envolvidos nesse conflito, de qual que é o contexto e quais são os interesses por trás desse conflito. Eu acho que a gente precisa tirar um véu quando a gente pensa nos conflitos e entender que, para além de um discurso, existe toda uma série de objetivos por trás dele. E esses objetivos nos impactam diretamente. Eu acho que, e aí fica a minha mensagem, né? Eu acho que quando a gente pensa, muitas vezes, né, nas aulas, quando a gente vai falar de geopolítica, quando a gente vai falar de conflitos internacionais, dá uma certa sensação de afastamento. Porque é lá e não aqui. Porque é com eles e não comigo. Porque isso, de fato, não vai me impactar, não sei se eu vou me identificar tanto em entender sobre isso, não quero me dedicar sobre isso. Eu acho o contrário. Eu acho que é muito importante a gente entender que a gente está dentro de um sistema mundo, né? E a gente está interconectado. Esse sistema ele vai ter as suas estruturas, ele vai ter as suas organizações sociais e a gente como cidadão faz parte. Sendo um cidadão, a gente é ativo e a gente precisa atuar. Então, a gente não pode ser passivo perante essa realidade, no sentido de que a gente vê ela acontecer e a gente só observa. A gente precisa entender e a gente precisa agir. E aí, agindo de fato, a gente tem uma possibilidade de transformação social. E aí não estou falando, nossa, eu sozinha vou mudar o mundo. Não é isso. Mas aí eu acho que abre um espaço para o diálogo, para as organizações, para os movimentos, né, de fato, mais coletivos com relação a essa transformação, e que a gente nunca perca isso de vista, assim, que a gente saiba que a mudança ela é possível, mas para que a gente possa mudar, a gente precisa entender e se colocar como um sujeito que age, que é um sujeito ativo, e que é crítico com relação a tudo isso, que a gente não fique isento ou paralisado com relação a tudo isso que vem acontecendo. Então, acho que essa é o meu recado. Perfeito, Maju. Até logo. Gente, também eu queria muito agradecer, foi muito gostoso. Desculpem aí o tempo que a gente passou, eu falo muito. Mas, nossa, foi incrível, achei maravilhosa a oportunidade, muito obrigada. E é isso. Eu que agradeço, Maju, agradeço também o Rodrigo, que veio lá de Campinas, né, Rodrigo? E super na boa vontade para a gente conversar aqui. Foi muito sincera, né, no convite de que a gente faça mais colaborações e até, não falei brincando não, a gente até pode fazer um volume 2 desse podcast com outros temas, né, que acho que os temas geopolíticos, eles nunca se encerram. A gente tinha um cronograma, uma receitinha aqui, a gente falou muito mais e outras coisas que a gente pensou em falar não foi falado. E tenho Mas certeza... eu acho assim, nós somos seres da continuidade. Né? Então, se tem mais assunto para a gente falar, é porque tem a necessidade que outros encontros eles possam Com certeza. ocorrer. E eu agradeço, Camila, pelo convite, agradeço, Maju, pelo nosso diálogo que nós tivemos aqui nessa tarde. Eu gostaria de fechar, e a gente falando da mensagem para a juventude, eu gostaria de puxar o pensamento do Paulo Freire. Ele fala dessa necessidade da gente ensinar pelo exemplo. Aí você, aluno, me pergunta, qual que é o exemplo que o mundo está dando? É um exemplo negativo. Né? E nós temos que ser contracorrentes. Então, nos fortalecer enquanto grupo, fortalecer o Estado Democrático de Direito, tanto na perspectiva da representação, mas também de uma participação mais efetiva, e ao invés de esperar um exemplo positivo do outro, nós sermos o próprio exemplo positivo, né? E, de certo modo, contagiar as pessoas ali que estão próximo. Então, nada está perdido ainda. Tem muito o que se fazer e é no caminho que a gente constrói esse projeto. A gente precisa ter uma direção. A gente precisa... e para ter uma direção, a gente precisa conhecer nós mesmos, né? Conectar com nós mesmos e ter um projeto de sociedade aí compartilhado que seja um projeto que tenha solidariedade, que tenha respeito, igualdade, justiça social. Então,
Então, muito obrigado e estou disponível aqui para outros encontros. Pois espere, receberá convites. Maju também, quando voltar, Oba! tá? Você terá que vir, tá Tá bom? Já bom. está convocada. Gente, eu queria agradecer a Maju, que eu já agradeci, o Rodrigo também, mas também quero fazer um agradecimento para o Maurício, que é nosso chefe de departamento, ajudou a gente aqui, não só a montar, né, o podcast em si, mas auxílios técnicos. As meninas também, a gente teve a Maria Vitória, a gente teve as nossas queridas monitoras de humanas também, presentes aqui nos ajudando, tá? Também quero agradecer aos nossos alunos. A gente faz, afinal, tudo isso que a gente faz, né? Esses sacrifícios que às vezes a gente faz, esses projetos que a gente monta, sem dúvida pensando neles, pensando nessa juventude, e acho que mostra bem como a gente tem esperança, né? Se a gente está se mobilizando, é porque a gente acredita muito, né, que esses nossos alunos, os ouvintes, eles realmente são esse instrumento de modificação, essa possibilidade de modificação, né? Então, agradeço os alunos do Cotil, do Cotuca, caso espero que eles ouçam também, tá bom? Vamos fazer uma mobilização para. Por favor. E é isso, gente. Muito obrigada, então, tá? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.